Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, quero agradecer muito a quem já ouviu os nossos episódios passados. E se vocês não ouviram, por favor, voltem lá na nossa playlist, escutem os episódios anteriores. Vocês vão entender todo o contexto aqui do nosso projeto, mas eu quero aproveitar para recapitular, né? Somos eu e a Luciana, estamos conduzindo esse projeto, somos engenheiras, trabalhamos na Siemens, que é uma empresa de engenharia, de automação, e o nosso intuito aqui é dar voz a mulheres que falam e trabalham na área de tecnologia. E hoje a gente tem um prazer muito grande de receber uma pessoa que trabalha na Siemens dentro desse contexto, que é a nossa diretora financeira, Lilian Pacheco. E eu vou fazer a minha pergunta icônica aqui de sempre, hein? Lilian, quem é engenhosa por trás de você? Oi, Bianca. Oi, Lu. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast. E eu sou a Lilian, eu sou formada em administração. Eu acabei não fazendo engenharia, porque na época eu não gostava de física, tá, gente? Então, quem sabe vocês ajudam um pouco, né? Talvez outras pessoas a gostar de física e fazer engenharia, né? Mas eu fiz administração e eu trabalho a minha vida toda na área financeira, porque eu sempre gostei muito dessa parte de exatas mesmo. Então, foi por um detalhinho mesmo que eu não fiz engenharia. E eu sou casada, meu maior sonho é ter filhos, eu ainda não tenho, espero realizar esse sonho em breve. E eu tenho, por enquanto, uma cachorrinha que é a Luna, né? Eu tenho ela vai fazer 1 ano semana que vem, então tá sendo uma experiência, uma Border Collie, que dá bastante trabalho, né? Bastante demandante, mas a gente tá aprendendo muito. E eu sou uma pessoa que, fora da Siemens, eu gosto de, além da área financeira, eu gosto de fazer coisas muito nada a ver, assim, por exemplo, decoração de festas. Eu amo essas coisas relacionadas com artes, adoro cozinhar. Adoro saber sobre a origem do alimento. Eu cresci num sítio e meus pais, imagina, né? Muitos anos atrás, meu pai é engenheiro agrônomo, ele produzia alimentos orgânicos. Não existia essa moda, não existia esse hype que tem hoje, né? Então, cresci comendo alimentos orgânicos, então me preocupo muito com a procedência dos alimentos. Eu adoro coisas naturais. Hoje, por exemplo, eu busco muito cosméticos que são mais naturais, maquiagens que são naturais. Então, eu tô sempre pesquisando sobre isso. Eu moro numa casa, tô falando um monte de coisa nada a ver, né? Mas acho que essa é a ideia. Pode continuar, eu tô tomando nota, inclusive, pra perguntar sobre todas essas coisas depois. Aí complica, né? E aí, por exemplo, tô pesquisando, como que eu tenho uma composteira e coisa assim. Ainda não tenho, mas assim, eu adoro muito essa parte de sustentabilidade e eu acho que a gente tem aí um compromisso com o nosso planeta aí de fazer coisas que degradam menos, né? Então, eu tô sempre buscando umas coisas mais alternativas nesse sentido. Gosto muito de fazer yoga, meditação. Eu parei na pandemia, gente. Na pandemia, a gente tinha que começar a meditar. Eu parei de meditar na pandemia. Tirou a gente do nosso centro, Fala né? sério. Mas eu estou voltando também. São coisas que me ajudam, porque eu gosto muito da área de financeira, eu gosto desse agito. Mas eu acho que na vida pessoal a gente tem que ter um momento aí de se centrar, voltar a si mesma, e eu uso tudo isso aí para me ajudar nesse contexto. Nossa, que demais. Eu acho que você trouxe várias coisas, assim, que eu tenho muita curiosidade de saber mais. E você falou de composteira, meu pai também adora isso. E ele tem uma composteira, depois a gente... eu quero saber tudo depois. Legal. E acho que antes da gente, né, seguir um pouco a gente tem aqui, sim, a gente combinou, pessoal, um roteiro. Mas... antes da gente seguir o nosso roteiro, acho que é legal saber um pouco o que a diretora financeira faz, né? O que uma CFO, como a gente fala aqui dentro, o que vocês fazem no dia a dia, como que é essa função e como que você enxerga isso também dentro da Siemens. Acho que é bem interessante do pessoal conhecer. A gente espera que a gente consiga atingir pessoas que, né, às vezes ainda não têm essa visão, não sabem muito bem. E, pessoalmente, assim, eu estou muito contente de receber você aqui, eu falei mais cedo. Acho que a gente te vê muito como uma referência aqui, assim, como uma mulher referência dentro de um ambiente também bastante masculino, né?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que melhorou muito. Até falando um pouco dessa questão financeira, essa questão masculina, né? Melhorou muito, né? Pelo menos na área financeira da empresa. Quando eu entrei há 17 anos atrás, né? Em várias coisas você era sempre a única mulher na reunião. Eu acho que nos últimos anos isso tem melhorado. Hoje a gente tem até uma posição que é quase 50% na área financeira da Siemens, né? E talvez em outras empresas eu não sei. Mas isso melhorou bastante. E eu fico bem contente de ver também essa evolução ao longo dos últimos anos. Mas falando um pouco da área financeira em questão, né? A gente trabalha como funciona a organização do ponto de vista de números, né? Assim, o que eu entrego de resultado, como que eu faço para alcançar os resultados que são esperados, como eu faço análise de investimento, como que eu posso otimizar os resultados que a gente tem. Então, nós estamos toda hora pensando, ok, como eu posso fazer mais com menos e trazendo esses insights para os nossos parceiros. Olha, aqui eu estou vendo uma tendência que leva a gente, talvez, num resultado que não é esperado, né? O que a gente pode fazer para corrigir isso? A gente está toda hora olhando os números sobre diferentes ângulos, diferentes aspectos, e a gente faz também uma coisa que é o forecast, né? Então, assim, ok, como que eu prevejo que vai acontecer nos próximos meses? Então, aquela coisa, a bola de cristal, a gente tenta, então, organizar tudo e falar, olha, nos próximos meses, se a demanda continuar assim, vai acontecer isso, né? Ou não, né? E quais são os riscos, quais são as oportunidades que a gente tem nesse sentido, né? E essa parte aí de prever, né, o que vai acontecer é bem difícil, né? É muito complicado. Ainda mais né? agora, né? Ainda mais agora que a gente aqui, eu não sei se vocês comentaram sobre isso nos episódios anteriores, mas tem essa questão de escassez de matéria-prima, né? Os nossos prazos estão um pouco mais alargados, então isso muda o nosso planejamento financeiro, né? Então imagina que uma fábrica que entrega um produto em 3 dias passa a entregar às vezes em 3 meses, né? Muda tudo, né? Muda tudo que você planejou, muda a forma como você organiza todos os resultados do seu negócio, né? Nas mais diversas variáveis. Então, a gente vê número o dia inteiro, a gente fala sobre isso o dia inteiro, a gente tem que garantir também que essa parte de contabilidade, né? Que a contabilidade, ela acontece de acordo com as regras, né? Temos muitos compromissos e muitas regras a serem seguidas, e a área financeira, ela garante isso, né? Garante que os números que a gente enxerga no final do ano, ou cada trimestre, cada mês, que eles estão de acordo com todas as nossas regras, contabilizados adequadamente, que os riscos estão reportados, assim como as oportunidades. Então, acho que é bem interessante ver, tem um negócio, então por trás desse negócio, como que ele gera esse resultado para o acionista, para quem investe na empresa, e como que a gente faz para melhorar isso. Então, eu sou super apaixonada pela área, adoro trabalhar na área financeira. Que legal, e eu acho que, assim, essa área principalmente, e a descrição, né, do que você fez, dentro de ambientes corporativos como o nosso, assim, que é dividido em muitas áreas, muitos negócios diferentes, deve dar, assim, uma visão sistêmica, né, uma visão holística ali, uma possibilidade de olhar para tudo que acontece do começo até o final, que, poxa, deve ser engrandecedora aí, né, como profissional. Com certeza, a gente olha tudo, né, a gente tá vendo o processo do início até o fim, né? Então, as diversas variáveis, né? Como que uma coisinha a mais em um produto, por exemplo, vai impactar o resultado, né? E como você otimizar, às vezes, aquele produto vai também trazer um grande resultado, e o produto entrega a mesma funcionalidade, né? Então, nós não somos as pessoas que falam de produção mesmo, que tem as ideias, faz isso no produto, mas nós somos as pessoas que estão lá, se você fizer isso, então a gente vai ter esse resultado, né? E nos processos, de forma geral, como você falou, aí sim eu acho que a gente entra contribuindo bastante, que a gente pode falar, olha, essa área aqui, se a gente compara com uma outra área, talvez ela poderia trazer um resultado melhor, né? Como que a gente consegue olhar esse processo de uma forma holística e encontrar as oportunidades de melhoria aqui. E aí entra muita tecnologia, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Vai, é verdade. Eu quero só fazer uma pontuação importante aqui. Eu sou engenheira, né, de formação, e eu trabalhei muito tempo na área de gestão de produto, e aí eu fiz uma pós-graduação em marketing. Agora eu tô migrando um pouquinho de área, eu tô fazendo uma outra pós-graduação numa escola que tem como base ser uma escola de finanças, assim. Tô aprendendo muito sobre a área financeira, assim. Então, depois, se você quiser trocar uma ideia, você me passa umas dicas e eu te falo
fala um pouco de física, beleza? Combinado. Eu acho que é uma boa troca. Vamos então fazer tá isso. bom. Será que alguém vai conseguir me fazer gostar de física? Então ficou o desafio aqui, Bi. Mas aí fazer gostar aí já é demais, eu acho. Mas você sabe que você ficou falando assim, então, porque a parte financeira, a contabilidade, tá? Porque não é uma parte que, né, uma área que eu ia muito bem na escola ou mesmo na faculdade. E matemática, pra mim, sempre foi a ferramenta, porque o que eu gostava mesmo era física. Então, assim, super vamos dar uma troca aqui. Olha, complementou aqui, enrolou uma complementação. E uma coisa que eu acho muito legal é que, às vezes, eu que sou, né, vocês são pessoas experientes e tal, né, eu que sou um pouco mais jovem no sentido de que eu entrei há menos tempo na empresa, ou que eu comecei a atuar realmente há menos tempo, acho que a gente, às vezes, não tem consciência de todas as áreas que a gente tem em relação quando a gente vai pro mercado, né, às vezes a gente, numa escola de engenharia, né, a gente tem toda a formação técnica e tal. E aí você pensa, putz, mas quais são as habilidades que eu vou precisar ter em algum momento de lidar? Talvez muita gente não pense muito em qual tipo de habilidade que eu vou precisar desenvolver de relacionamento com outras áreas, ou até mesmo se ver em outras áreas, né? Enxergar dessa forma holística que a Bianca colocou, né? Como que funciona uma organização, como que funciona uma empresa, como que a gente faz para que essa empresa realmente vá para frente, né? E a parte financeira, assim, no caso, essencial também, principalmente pra gente que trabalha com uma parte técnica também. A parte técnica, ela é importante, mas a parte financeira né, não deixa as coisas irem pra frente, se ela tiver um déficit ali, né? E a engenharia, ela ajuda muito nisso, né? Eu acho que a formação de vocês é incrível, porque ela ajuda muito de ter uma noção sistêmica das coisas, né? De olhar da forma como vocês olham os problemas. Eu falo isso porque eu sou casada com um engenheiro, né? Então, ele é exatamente o complemento da minha pessoa. E a gente se complementa em muitas coisas. E eu vejo muito, assim, a forma como vocês aprendem a resolver os problemas na faculdade ajuda muito no ambiente corporativo, né? De quebrar o problema, de ter essa visão sistêmica, ok, isso aqui impacta lá, né? Eu acho que isso é fundamental dentro das organizações, e na área financeira também nos ajuda, né? Então, por isso que no nosso time nós temos, sim, engenheiros também. Já trabalhei com muitos engenheiros desde sempre na área financeira. É muito bom, porque rola um fit bem legal mesmo, por conta toda essa parte lógica de sistêmica que vocês têm bem forte na faculdade, né? Eu imagino que tem, porque é o que eu sinto um pouco no meu marido e com as pessoas que eu trabalhei que fizeram engenharia. E aí, a gente já entrou aí no nosso próximo tema, e é um ponto que a gente queria conversar, que a gente tem conversado com os nossos convidados em geral, quais são as habilidades, Lilian, que te ajudaram a entrar, a fazer com que você chegue na posição que você tá. Então, o que te ajudou? Habilidades, a gente chama, né, de soft skills, hard skills, deve ter alguma outra nomenclatura um pouco mais moderna hoje sendo trabalhada, mas nesse sentido, assim, quais são as habilidades, né? Você estava falando da resolução de problemas e que mais? Eu acho que também a vontade de querer aprender sempre, né? Então, acho que esse é o principal, porque independente da sua formação, independente de onde você vê, quando você quer aprender, acho que isso ajuda muito. E eu já fiz, né, a gente fala posição financeira, né, a gente fala, é uma coisa só, mas ela é dividida em várias áreas, e eu já passei por várias unidades de negócio, já passei por várias funções. Então, mesmo falando, olha, eu sempre trabalhei na área financeira, eu aprendi a área financeira sobre muitos ângulos, né, trabalhando, mudando e tendo experiências diferentes, né. Então, acho que primeiro, a vontade, a capacidade de aprender e se adaptar a um ambiente novo, acho que é uma das coisas que mais me ajudaram a chegar onde eu estou, né? E falando sobre aprendizado também, né? Até que eu falei que a gente ia conversar um pouco sobre tecnologia, eu estou sempre olhando a área financeira do ponto de vista o seguinte, ok, por que eu estou aqui? O que eu agrego valor estando aqui, né? E se amanhã vem uma máquina e me substituir, né? Parece por que, né, você pensa isso? Mas eu sempre fico pensando, ok, o que eu estou agregando valor fazendo a minha função? Porque eu sempre penso o seguinte, ok, talvez essa parte da minha função não precise fazer, a gente pode realmente ir atrás de uma tecnologia que faz isso, e eu agrego valor
nessa tomada de decisão, ou olhando essas alternativas que talvez uma máquina, o machine learning não vai conseguir olhar, né? Então, tenho essa questão de aprender sempre também me leva a estar sempre me questionando, ok, como eu posso fazer melhor o meu trabalho, como o meu time pode fazer melhor o trabalho dele, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, de Lean, desse pensamento sistêmico, a gente se remete muito às fábricas, a processos, né? A gente não vai intuitivamente na área financeira, né? Mas se aplica da mesma forma, né? Eu tenho que tentar fazer isso da forma mais eficiente possível. Ou, quando eu bato o olho num relatório, no report, a gente faz reuniões, né? Com todo o management da empresa. E aí, como que eu coloco na tela o relatório que é o mais eficiente possível para eu saber fazer as perguntas mais certeiras possíveis? Porque eu não quero fazer uma pergunta que é muito básica, eu quero que aquela informação já esteja na tela, para eu depois, então, conseguir fazer uma pergunta que vai dar um insight diferente, que vai levantar um possível risco. Então, a gente trabalha muito essa questão da tecnologia no dia a dia, e essa minha vontade de aprender sempre me ajuda a estar sempre buscando algo novo. Então, acho que esse é um dos skills que eu acho que me ajudam a chegar onde eu estou hoje, assim, e inovar, né? Eu sempre pensei, ok, é financeiro, a gente poderia estar aqui, né, com o Excel na frente e aquela coisa que muita gente tem a noção, né? Ah, que coisa chata, que coisa sempre o mesmo, né? Fechamento, essas coisas, etc. Mas eu sempre penso na área financeira do ponto de vista de inovação. O que eu posso fazer de diferente? O que está vindo aí no mercado que eu posso usar na nossa função financeira? Eu sempre tenho esse olhar aí de inovação e de aprender algo novo. Nossa, que legal. E olha, gente, vou pedir licença aqui para citar o meu pai, grande filósofo do mundo moderno. Não, brincadeira, pai, você vai ficar orgulhoso. Ele sempre fala uma coisa, né? Quando a gente tá lá em família e tal, fala assim, olha, as pessoas têm muitas características e qualidades, mas eu tenho uma, assim, que eu vejo como algo que tem que estar na base das pessoas, que é humildade, ele fala. Humildade. E eu acho que essa coisa de querer sempre aprender e se permitir aprender também tá muito relacionada a isso, né? Não é necessariamente um soft skill, que nem a gente tá falando, mas, é uma coisa que a gente tem que exercitar, né? A nossa abertura, humildade, realmente para vir coisas novas, né? Muito, muito. É uma palavra que eu gosto muito, né? Porque acho que você se colocar numa posição... Não interessa a posição que você está, né? Você tem que sempre pensar humildemente de que amanhã essa posição pode não existir. E pronto, né? E tudo bem também se essa evolução da profissão ou da área, etc. Tá tudo bem. Mas se colocar nessa posição humilde, não numa posição arrogante, não, já alcancei o topo, isso aqui tá ótimo, eu sei tudo e pronto, né? Depois de 17 anos de experiência na área, mas para mim eu ainda tenho muito que aprender, né? E eu tô sempre aberta a buscar esse conhecimento todo dia. Eu gosto muito também dessa palavra, minha família também fala muito sobre humildade. Então, famílias muito parecidas. Eu acho que é engraçado isso também, em relação à forma como... acho que essa habilidade de entender que a gente sempre tem coisas novas para aprender, né? Tá cada vez mais em pauta, né? Eu vejo, mesmo dentro da Siemens, né? Mas acho que para qualquer área de atuação, a gente precisa realmente ter essa abertura e de ter uma certa humildade e entender que a outra pessoa pode agregar, mesmo que você já saiba tudo sobre... É meio difícil falar que uma pessoa sabe tudo sobre alguma coisa. Quanto mais você sabe, mais você vê que você precisa aprender. Sempre Exato. Assim, Mas assim, mesmo que você tenha anos de experiência, né? Ver como que outros pontos de vista, às vezes, também fazem sentido e como que você consegue agregar e enriquecer sua própria vida, sua forma de fazer as coisas com aprendizados novos, né? Eu acho que essa mentalidade, esse growth mindset, ele é realmente muito importante, acho que no nosso dia a dia e também para que a gente consiga se adaptar, né, a novas realidades. A gente tá falando de tecnologia, é uma coisa que nos últimos anos a gente percebe, assim, um boom, né? Assim, um crescimento muito grande, uma evolução muito grande e muito rápido, né? Sei lá, eu quando eu era criança, né, não sou uma pessoa assim tão antiga, vamos falar de forma gentil, né? Mas eu não tinha, sei lá, um celular como as crianças agora, né? Já nascem, tem o celular...
não tinha aplicativo que fazia um monte de coisa, né? Então, acho que isso faz com que a gente realmente tenha que buscar e ter essa abertura para aprender sempre coisas novas, sistemas novos, tecnologias novas e tudo mais. Né? E sabe que a Lilian falando me lembrou muito de uma conversa que a gente teve outro dia, eu e você. Lembra daquela conversa dos quadrantes, da interação social e da criatividade? Ah, lembro. Lembra? Olha só, depois a gente acha a imagem para produção pôr na tela aí, para quem estiver vendo a versão em vídeo. Mas é um negócio muito legal. Eu tava lendo um conteúdo que falava sobre essa questão da substituição num futuro aí disruptivo das pessoas pelas máquinas, né? Ou pelos algoritmos de inteligência artificial, robôs e tal. E aí tinha um gráfico assim. Então tinha no eixo X mais criatividade, menos criatividade. No eixo Y, mais interação social e menos interação social. E aí falava dos riscos que você tinha em cada um desses quadrantes. E aí onde você tinha o quadrante com mais criatividade, mais interação social, é onde tinha menos risco. E onde você tinha o quadrante com menos criatividade, ou seja, mais tarefas repetitivas e mais interação social, então menos e mais, era onde, eu não me lembro exatamente o termo agora, depois vai aparecer aí, mas era onde metade das suas funções poderiam ser substituídas e metade não. Então, olha só o exemplo, e vai muito ao encontro do que você falou. O exemplo que tinha lá na aula era um professor, por exemplo. Então, falava, se o professor dava aquela aula expositiva e corrigia as provas de uma forma muito repetitiva, embora ele tenha muita interação social na atividade dele, ele seria facilmente substituído. Só que se ele fosse um professor mais humano, e aí eles começaram a abordar temas de humanização das atividades, ele poderia inclusive, contar com a máquina para fazer as atividades repetitivas dele, mas ele ia trabalhar o melhor dele, ia trabalhar onde ele realmente gera valor ali. E eu não sou muito criativa, gente. eu não me considero aquela pessoa criativa, assim. Mas eu fiquei com esse exemplo do professor na cabeça e agora você deu um exemplo, né, de coisa que você já tá vendo no seu dia a dia trabalhando no seu time, que é muito nessa linha, assim, sabe? Muito legal. Muito legal. Muito. Eu acho que, de forma geral, a gente não pode ter medo dessa evolução que tá vindo, né? Então, eu não posso ter medo, assim, talvez amanhã minha função não vai existir. Porque, assim, se existe realmente um algoritmo que pode fazer a minha função, maravilhoso, né? Ok, essa parte da função. Eu tenho certeza que para 100% ele não vai fazer, né? E tem a parte que a gente agrega o nosso valor, né? Então, é essa parte que a gente tem que focar, né? Então, até falando de algoritmo, de forecast, né? Nós, humanos, que sabemos como a máquina funciona, como ela foi projetada e quais são os defeitos que ela tem dos algoritmos. Nós sabemos disso, né? E sabemos que, dependendo da situação, ela não vai funcionar, né? Talvez ela vai continuar cuspindo ali os números, né? Mas eu sei que neste determinado cenário, esse número não é confiável, né? Então, isso vai ser cada vez mais, essa interação humano-máquina, né? Acho que a gente fala muito isso na indústria, né? Mas em todas as funções isso vai acontecer igual numa função que a gente fala tão tradicional como a de um professor, né? O professor, ele tá lá no futuro para moderar um debate crítico, por exemplo, uma discussão, porque o conhecimento, Lu, né? Aquilo, ele está hoje muito disponível, né? Ele está na internet. Você não faz isso, mas não sei, Bianca. Mas quando eu estava no colégio, era a biblioteca. A gente tinha que ir na biblioteca pegar um livro físico, né? E ter a vontade de estudar. Enciclopédia, exatamente. Hoje, até quando eu comecei na Sims 17 anos atrás, ia lá um curso de Excel e um professor e tinha uma turma para aprender macro, por exemplo, né? Hoje, se você faz um Google, quem quer aprende uma macro vendo vídeos no YouTube, né? A maioria dos programinhas que a gente usa, low code, apps, essas coisas, ele tem, né? Você faz um Google e você consegue aprender uma programaçãozinha básica ali de algo que você baixou e quer fazer uma automação rápida, né? Então, mudou muito e a gente tem que usar isso como uma vantagem, né? A forma de aprender também acho que mudou muito, né? Eu pessoalmente sou uma pessoa meio tradicional,
tradicional e me identificava com o formato tradicional de expor, né, das aulas e tal, de pegar e estudar sozinha depois aquilo que a gente viu em aula, né? Mas eu acho muito interessante como hoje a gente tem formas diferentes de abordar um mesmo tema ou de abordar um mesmo aprendizado. Então, assim, a gente vê escolas que têm propostas diferentes de ensino, né? E que eu acho que estão muito orientadas também a essas inovações que a gente enxerga. Que não são... A gente está falando aqui, às vezes, de indústria, que é muito o que a gente atua, mas que entra no nosso dia a dia e que nos prepara também, fazendo um paralelo, né? Nos prepara também para os nossos desafios do dia a dia, porque acho que hoje, dentro de um mercado de trabalho, a gente não consegue imaginar uma coisa que não tem as pequenas automatizações do nosso dia a dia, as pequenas partes tecnológicas mesmo né, das nossas funções. Então, você falou de forecast. Por exemplo, a gente tem lá a nossa ferramenta que eu uso para ver quais são as oportunidades dentro do desenvolvimento de negócios aqui da minha região, para a gente fazer um forecast, porque a gente também faz o nosso forecast. A gente não é da área financeira, mas a gente faz um forecast. Elas nos ajudam, né? Essa é a verdade. Os insights vêm ali, né? Então, assim, a gente... e aí tem uma parte muito... Eu acho engraçado isso, porque tem uma parte muito humana dentro do que eu tenho que fazer, que é ir lá e entender se aquilo que eu chanceei, né? Então, a possibilidade daquela oportunidade realmente acontecer, se aquele período tá certo, porque as coisas mudam, as coisas são muito rápidas, muito ágeis, né? A gente fala de agilidade, né? Então, realmente, as coisas são muito ágeis. Então, acho que isso também tá dentro da forma de aprendizado e que acho que hoje as pessoas aprendem até de muito jovens, né? Que eu fico impressionada, as crianças de hoje em dia. Esses jovens. Nossa, vai trazer um tricô agora. Quem escuta aqui no podcast pensa, né? A senhora de 85 anos que habita em mim. Mas eu acho que eu fico, na verdade, maravilhada, né? Eu sou filha única, mas eu tenho uma sobrinha, né? Que é filha da minha prima, assim, que eu considero como se fosse minha irmã. E eu vejo, tipo, Maria, que tem 5 anos, com uma velocidade de aprendizado e com uma capacidade também de associar algumas coisas tecnológicas, assim, que eu acho fantástico. E assim, nossa, imagina, eu quando... Bianca fala, né? Eu comia areia quando eu tinha a idade dela, sabe? É incrível. É incrível. Então, assim, é uma coisa... Acho que isso também... nos faz ter que nos adaptarmos ainda mais a uma realidade mais tecnológica, né? E aí eu acho até que... Desculpa, Bia, mas vou entrar aqui num dos temas que a gente tinha falado, né? Pensado em te perguntar, em como que essa tecnologia influencia dentro da sua área, né? Especificamente, se a gente enxerga essas automatizações dentro da sua área de atuação e junto com o seu time, assim. Muito, muito, e já há algum tempo, né? Já há algum tempo a gente aplica vários tipos de tecnologia, de automação nos nossos processos. Então, a gente usa uma série de programas, uma série de robozinhos, uma série também de algoritmos para ajudar a gente a fazer melhor o nosso dia a dia. E todo dia a gente está pesquisando, né? Eu tenho um ecossistema que às vezes eu apresento, né? Que eu coloco sempre o time no meio, que é aquilo que eu falo. O humano, ele decide, nós que decidimos como nós vamos usar a tecnologia, então nós somos o centro de tudo. E aí tem lá, né? Ok, programas, então, que a gente usa de BI, né? De Business Intelligence, né? Então, a gente tem essas opções e vamos testar mais essa no futuro. Programas que a gente usa para automatizar tarefas repetitivas. Então, essas são as opções. E o mais incrível, né? E de tudo, né? Programas de prediction, algoritmos, machine learning, tudo que a gente usa no nosso dia a dia. A gente tem um ecossistema bem, bem interessante. E o mais legal é que não passam 3 meses sem que eu adicione ou retire alguma coisa desse ecossistema. Ou alguma coisa que a gente testou e não funciona mais, ou alguma coisa nova que já surgiu que a gente tem que testar, que eu já coloco lá para ficar na nossa cabeça. Ó, isso aqui talvez a gente tenha que testar, achar um use case aí para testar no próxima área. Então, é muito dinâmico. Não tem essa, eu sempre faço uma brincadeira, né, que o pessoal às vezes reclama, poxa, mas eu aprendi essa ferramenta, agora a gente já vai migrar para essa? Eu falo,
É assim, né? Se você olhar, há alguns anos atrás, a gente tinha o Orkut, né? Depois o Orkut migrou pro Facebook, né? Então, Instagram, TikTok, agora talvez o Orkut vai voltar. Então, é dinâmico Fica a mesmo. dica, jovem. Hashtag fica a dica, né? Apareceu aí um spoiler de que talvez o Orkut vai voltar. E o mesmo são para as tecnologias. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu gastei um monte de tempo, eu aprendi esse BI, né? Casos reais, assim, né? E aí chega, agora a gente tem que fazer nesse aqui. Poxa, mas eu acabei de aprender esse, né? Só que se você acostuma o seu cérebro a estar sempre aprendendo, essa migração, aprender um novo, é só um upgrade que você dá no seu próprio cérebro mesmo, de aprender uma coisa nova, né? E isso é o nosso dia a dia, assim, toda hora a gente está aprendendo. E uma coisa que eu queria falar é que antes eu estava focando, assim, digitalização da nossa área, eu focava em quem queria fazer, né? Em quem naturalmente queria programar ou aprender sobre essas novas tecnologias. Normalmente, eram pessoas mais jovens que queriam aprender o que tinha essa disposição. E agora, o meu foco não é mais isso. Eu quero atingir todo mundo. Então, não interessa se a pessoa tem mais de 50 anos, eu quero, de alguma forma, incentivar essa pessoa a aprender alguma coisa dessas tecnologias. E, assim, os casos são incríveis. Assim, quando a pessoa aprende, quando ela programa, quando ela faz, o quanto ela fica feliz, né? Então, hoje eu tô com uma pegada de não focar só nos jovens, eu quero, na verdade, focar em todo mundo, e principalmente nas pessoas que já se consideram. Eu ouvi esses dias, não, mas por que eu vou aprender isso? Eu já tô velha, né? Não preciso aprender. Eu falei, não, gente, não tem essa, né? Nunca é velho demais para aprender. E aí o resultado e o efeito que tem depois, quando a pessoa aprende alguma coisa nova, e, né, assim, a motivação dela muda muito, né? Então, tô trabalhando isso demais no time, de forma geral, e eu acredito também muito nisso como uma oportunidade de aumentar a empregabilidade das pessoas, né? Então, acho que o nosso papel até como gestor é ter times que são capacitados e times que acompanham a velocidade dessa transformação. Então, eu falo muito isso, gente, isso é empregabilidade, é você se tornar relevante. E eu já tive vários casos de pessoas nos meus times que aprenderam algumas tecnologias e depois elas ganharam oportunidades em outros países por conta desse aprendizado, né? Então, isso é muito legal saber que nós aqui no Brasil conseguimos inovar, conseguimos construir e aprender coisas importantes e que podem ser aplicadas em outros países. Então, eu acredito muito nisso também. E seu time é bem diverso, né, Lívia? Meu time é muito diverso, que eu acho que é uma coisa fundamental. Não tem como a gente falar de inovação, não tem como a gente falar de tecnologia se a gente não falar em estabelecer um time diverso, né? Eu acho que isso é o que traz uma discussão mais profunda, né? Há estudos que demonstram isso, quando a gente tem times diversos na mesa para definir, por exemplo, né, estudos, preço de ação. Se o time diverso, ele consegue discutir muito mais baseado em fatos. Porque quando você está com pessoas que são super iguais a você, todo mundo meio que tem a mesma... pensa que tem que é a opinião certa. Então, eles já tomam uma decisão. Quando você tem um time diverso, as pessoas, elas precisam olhar mais para os dados e fatos para tomar uma decisão. Nossa, que legal. Então, tem estudos, né? Tem alguns artigos, alguns estudos que falam isso. E eu acredito muito nisso também na inovação, né? Eu acho que se a gente quer aprender a estar antenado com o mercado, a usar uma ferramenta de uma forma diferente, como eu falei, muitas vezes não é intuitivo na área financeira usar essa ou aquela ferramenta, né? Então, a gente precisa dessa diversidade para vir alguém e falou, putz, vocês já pensaram em usar isso, né? Vamos testar. Eu tô sempre muito aberta a testar, eu amo quando alguém vem com alguma coisa diferente. E aí a gente consegue testar e às vezes falar, não, isso não funciona, ou nesse momento não funciona, porque eu acho que a gente tá aqui também para errar em alguns momentos. Então, super a ver. Nossa, a gente vai voltar nesse papo de diversidade um pouco mais pra frente, mas eu queria seguir para uma pergunta que a gente planejou aqui. Sobre, né, você na posição de diretora financeira, você estava falando dos investimentos que as empresas fazem. Como você enxerga os investimentos na área de tecnologia para as empresas? Assim, eu imagino que deve ser, falando do ponto de vista leigo, né? Eu imagino que deve ser difícil medir o retorno desse investimento nesse momento, mas é muito intuitivo enxergar que as empresas, em geral, né, têm que se modernizar, falando de indústria ou falando de outros segmentos. Da indústria em geral, né, no caso, é que tem diversos segmentos na indústria, mas...
Como você enxerga esses investimentos em tecnologia para as empresas quando elas têm que olhar para frente? Assim? É fundamental, né? Eu acho que nós da área financeira, a gente precisa estar bem atentos a isso, porque a gente se baseia muito nos business case, nessas coisas, né? E muitas vezes o retorno ele vai vir num prazo um pouco maior, entretanto, se eu não faço, eu vou morrer. Então, você também tem que estar atento a isso, né? Ok, se eu não atualizo, se eu não faço esse investimento agora e todos os meus concorrentes fazem, qual a chance de eu existir daqui 5 anos, né? Então, acho que são discussões importantes. Eu acho que essa discussão ela fica mais difícil, principalmente no aspecto da sustentabilidade agora, né, do ESG que a gente fala, né? Mas ela é fundamental, né? E nós da área financeira a gente tem que encontrar os mecanismos justamente para ajudar a implementar as novas tecnologias, a implementar as ações que vão trazer mais sustentabilidade para as organizações, porque se eu não fizer, eu não vou existir, talvez, né? Daqui num espaço muito curto de tempo. Então, acho que a gente tem que trazer os mecanismos para conseguir comprovar esses benefícios e aprovar esses business case. E isso, você concorda que também a área financeira evolui bastante? Se você olha uma startup hoje, a gente analisa financeiramente isso de um modelo muito diferente do que a gente aprendeu na faculdade, né? Essa questão de escalável, né? Essa questão de, dá prejuízo no início e depois vai vir um retorno, né? Isso aí é muito diferente do que as finanças tradicionais, né? Que a gente aprendeu. Então, acho que também tem uma evolução nesse aspecto e que nós, da área financeira, devemos acompanhar para contribuir com a evolução das organizações. Nossa, E até uma coisa que a gente falou, acho que nosso primeiro episódio, se você não assistiu, assista. Acho que no nosso primeiro episódio a gente falou também sobre como os aspectos financeiros, como os aspectos de sustentabilidade influenciam realmente essa existência das empresas, né? Então, assim, a gente fala, por exemplo, a Siemens tem um métier, né? Assim, um leque muito grande de soluções, portfólios, que estão ligados à tecnologia, desde a parte de eletrificação até a parte de digitalização, indústria 4.0, enfim, todos esses termos que a gente usa, que está muito presente no nosso dia a dia. E eu acho, eu tenho trabalhado, né, tenho tido a oportunidade de aprender muito esses últimos tempos sobre sustentabilidade, descarbonização. E muitas vezes a gente enxerga até que são coisas intangíveis, né? Não é... Por exemplo, você falar de descarbonização, ele não está só ligado com ter um retorno financeiro, mas também com os riscos que isso pode gerar, por exemplo, se você não se adequar e pensando também num futuro em que a gente vai ter uma questão de certificações, até para você ter acesso, por exemplo, a financiamentos. A gente já enxerga índices, né, de sustentabilidade sendo analisados para isso. Então, acho que isso também está muito relacionado dentro das tecnologias, como que essas tecnologias elas podem contribuir para que as empresas se modernizem, tenham esse maior acesso realmente à tecnologia e que também consigam continuar existindo num longo prazo em que a gente tem esse tipo de tema tão em pauta, né? Totalmente, com certeza. Isso vai mudar muito, vai evoluir muito. Então, acho que a área financeira ela tem que ter um olhar cada vez mais amplo, mais holístico, que foi uma das coisas que você falou no começo, para enxergar todas essas nuances e tentar colocar em números, traduzir isso em algo que vai levar uma decisão, né? Positivo ou negativo, mas que vai levar uma tomada de decisão bem pautada, né? Então, acho que a gente está evoluindo nesses aspectos também. Nossa, eu tô aqui refletindo sobre o que você falou. Porque é muito interessante. A gente não pensa nisso no dia a dia, né? Mas você falou, nossa, a gente tem que se modernizar, porque eu tenho que analisar financeiramente uma empresa diferente hoje no mercado, né? As corporações não são mais como a gente estava acostumado. Então, como que eu vou fazer o valuation de uma startup, por exemplo? Poxa, muito legal, muito interessante mesmo. É verdade. Bom, e aí, Lilian? Eu não falei sobre isso no começo, queria focar nessa discussão aqui agora um pouco mais se encaminhando para o final, mas a Lilian é líder do pilar de gênero no programa de diversidade da Siemens, né? Então a gente tem falado aqui
ao longo dos nossos episódios, que a Siemens é uma empresa que preza bastante por diversidade, tem feito várias ações para manter a sua diversidade, para aumentar a sua diversidade, falamos disso agora. E a Lilian é responsável, líder, pelo pilar de gênero, né, no Diversifica, nosso programa. E antes de você falar das suas atividades, quero te agradecer por ser essa pessoa, né? E por puxar todas essas ações. Nós participamos também das ações. Por puxar, né? Por ser uma mulher na sua posição. Fazer essas coisas por nós, né? Que estamos aí dentro da empresa e pelas mulheres que vão entrar, que vão viver nesse ambiente ao longo dos anos também. Então, te agradecer por desempenhar esse papel. Você está fazendo a diferença na vida de muita gente, com certeza. Tem nos inspirado muito. Acho que eu falei pra Bianca, a gente veio junto, né? E eu falei, putz, eu tô super contente de ter a Lilian, assim, porque quando você aceitou também, a gente ficou super contente. Porque eu realmente acho que é muito inspirador e é muito importante a gente enxergar mulheres, assim, eu vou falar forte, mas não necessariamente sei lá, melhor forma, mas uma mulher tão assertiva na sua posição, assim, e realmente você é uma inspiração pra mim, pessoalmente, muito, assim. Então, realmente, obrigada, a gente tá muito, muito feliz. Então, eu vou formular a pergunta aqui. Agora sim, vamos pra pergunta. Formular pra você se recuperar da timidez. Nossa. Aí, Lilian. E assim, eu acho que é uma reflexão importante pra gente, porque a gente tem o privilégio aí de estar numa empresa que foca e que olha para esses aspectos, mas a gente não pode se esquecer de que muitas mulheres e minorias em geral não têm me fugiu a palavra agora, né? Mas não tem essa oportunidade, E aí, esse é um ponto de atenção, né? Acho que nós, como seres humanos vivendo em sociedade, temos como papel ali promover a diversidade, né? E respeitar e dar espaço para todas as minorias, né? Acho que isso é importante. Então, quero só pontuar isso, né? Que a gente tem que ter a consciência de que a gente tá ali num meio um pouco restrito, que a gente tem algumas possibilidades que não são todos que tem, né? E é legal mostrar as possibilidades que a gente tem, né? Pra quem tá ouvindo a gente, também pensar em coisas diferentes, né? Que possa pensar em coisas diferentes, dar ideia pra pessoa, dar ideia pras pessoas que tomam decisão, inclusive, né? De fazer coisas diferentes em prol da diversidade. E a Siemens, o que a Siemens faz em prol da diversidade? Excelente pergunta, né? Acho que, como você citou brevemente, a gente tem um programa de Diversifica, né? Que é um programa que hoje ele tem 4 pilares. Tem um pilar de gênero, ao qual eu sou líder. Ele tem um pilar raça e etnia. Ele tem um pilar de pessoas com deficiência. E tem o pilar de LGBTQIA+, né? Então, nesses pilares, pessoas se voluntariam para trabalhar, né? Então, são os próprios colaboradores que estão se organizando e buscando levar essa transformação para o dia a dia, né? Então, sim, a Siemens quer ser uma empresa mais diversa. Eu acho também que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando. As empresas precisam ser mais diversas, né? Isso no futuro, fora isso que a gente já comentou sobre os resultados, né? Acho que tem muitos estudos que demonstram que grupos diversos trazem resultados melhores. Então, quem quiser pode ir no Google, tem um monte de artigos já falando sobre isso. Mas eu acho que também tem a questão da atratividade de talentos depois, né? Quem vai querer trabalhar numa empresa que você só encontra um determinado tipo de pessoa lá, né? Isso já não está pegando muito bem no mercado. Antigamente a gente via essas empresas, nossa, super top, talvez eu não consigo, mas hoje em dia isso já não está com uma imagem tão positiva. Então acho que as empresas, de forma geral, elas precisam pensar em times mais diversos. Eu acho que quando a gente fala do aprendizado, que eu falo, a gente está sempre aprendendo, um tema que está muito em pauta, eu trabalho muito com os meus diretos, é tecnologia, digitalização. O outro tema é diversidade. Uhum. Quem é gestor de futuro, é um gestor que está buscando ter um time diverso, né? De futuro hoje, né? Não estou falando de uma coisa que está muito distante, mas sim, a pessoa que quer
quer estar fazendo melhor, entregando resultado melhor, não tem como ela fazer isso se ela não estiver buscando ter um time diverso, né? E a gente está falando de várias, a gente não falou, não tem um pilar ainda na CIMES, mas tem o etarismo, que a gente comentou um pouquinho aqui, né? Então, não tem outro caminho, eu não enxergo outro caminho, eu só vejo um caminho que é promover a diversidade, ter cada vez mais um time diverso, e isso vai trazer, isso contribui com seus resultados, isso contribui com a sociedade. Muitas das coisas que eu aprendo na organização, eu levo para o meu dia a dia, eu levo para minha casa, eu levo para minhas discussões com meu marido, com os meus pais, eu tenho 2 irmãs, com as minhas irmãs, e a gente fala sobre isso bastante, né? Então, basicamente eu não enxergo outro caminho, e eu quero cada dia mais aprender a liderar esse movimento, né? Eu aprendo muito, né? A gente faz discussões lá no time, eu aprendo demais com essas discussões sobre diversidade. Eu não posso falar que eu sou uma pessoa, nossa, já consigo falar tudo bonito. Não, eu estou aprendendo todos os dias, lendo sobre o assunto, discutindo com as pessoas. Eu acho que isso é muito rico, então eu estou me transformando, né? Isso é muito legal, porque, poxa, depois de tanto tempo trabalhando, você saber que tem tanto ainda para evoluir, tem tanto para aprender, tantos preconceitos que você carrega, que não tem nada a ver, que não, hoje eles não cabem mais, né? Então, acho que é muito gratificante isso. Acho que é um momento incrível. Eu gosto muito dessa transformação, tanto digital quanto a transformação que a gente tem nesse modelo de diversidade. Eu amo viver esse momento e poder fazer parte disso ativa, né? Eu acho que poder fazer ações e trazer uma consciência maior. Então, se tem alguém aqui assistindo que tem um time ou que trabalha numa empresa que não é tão diversa, que tente trazer essas pautas, sim, porque isso dá resultado, isso muda o dia a dia, né? Eu acho que todo mundo quer se sentir um pouco... ter uma relação, né? Igual vocês aí, uma se espelha na outra. Acho que isso vai por todos os pilares, né? Então, acho que a gente tem muito o que fazer. E acho que enriquece muito as discussões, né? Eu fico pensando assim... Quanto mais diverso a gente tem quanto mais diverso é o time, né? A gente tem acesso a outros pontos de vista, né? Porque eu não tenho ideia como é ser um homem branco. Não tenho ideia como é ser uma mulher negra. Não faço ideia de como é estar nessas posições, nessas situações, né? Então, e até assim, eu nasci e cresci em Campinas, no interior de São Paulo. Com certeza, a minha experiência de vida, ela é muito diferente de uma pessoa que nasceu, talvez, sei lá, em Pernambuco. Não sei, realmente as vivências, o percurso ali pode ser enriquecedor, e até do ponto de vista, você falou assim, eu gosto de experimentar coisas novas, de tecnologias e tal. Às vezes a gente pensar nessa diversidade também desse ponto de vista, né, de diferentes origens, nos trazem diferentes tecnologias, às vezes são mais utilizadas em um determinado lugar e em outro nem tanto, e também pontos de vista que às vezes a gente não conseguiria enxergar dentro daquele time, né? Então acho que realmente é um ponto muito enriquecedor, assim, da gente... Do ponto de vista pessoal, eu acho isso fantástico, né? E do ponto de vista profissional, eu acho interessantíssimo que a gente tenha realmente times mais diversos, né? E aí, uma pergunta que a gente tinha feito, que a gente tinha formulado aqui, né? Ela é também ligada a como... financeiramente falando para as empresas, né, investir em diversidade, além dos resultados, né, isso também pode gerar, acho que riscos, né? Você enxerga isso como sendo uma questão mais vista hoje no mercado, do ponto de vista financeiro? Não, eu acho que é o oposto, né? Acho que a diversidade como uma oportunidade, né? Então, eu acho que a empresa que ela não for uma empresa diversa, né? Isso faz parte também do ESG de alguma forma, ela não vai atrair investimentos, ela não vai atrair no futuro, né? Ela não vai conseguir um financiamento, ela não vai talvez passar num processo seletivo, não processo seletivo, mas aquela análise que a gente faz dos fornecedores para empresas maiores, tudo isso vai estar em pauta, né? Tudo isso é analisado. Então, sim, a gente vê algumas empresas que não estão nesse caminho, mas eu acho que a vida delas, se elas não mudam, é limitada, né? Então, do ponto
de vista financeiro, eu enxergo que, ok, você até tem que fazer algum investimento para essa questão de diversidade, mas que isso com certeza se paga e que se você não fizer, novamente, você vai ser bloqueado de várias oportunidades no futuro, né? Então, acho que tem esse aspecto também. E acho que tem a motivação das... Aí, assim, né, claro... representatividade muda tudo, Nossa, né? muda. Exato, exatamente. E é igual a gente, né? Poxa, óbvio que a gente tem um budget para diversidade. Um budget até que eu vou estourar, né? Mas só fica no escuro. Parênteses. Óbvio que a gente tem, né? Mas, poxa, a gente trabalha com a motivação das pessoas, né? Com cada um tem uma história, cada um quer contar essa história, cada um quer fazer a diferença. E eu acho que é isso que nos une, né? Esse tema da diversidade, para mim, ela vai além, né? Eu amo a área financeira, tudo, amo o que eu faço, mas isso aí, para mim, vai além, vai como um propósito de vida, né? Não posso falar que é um hobby, mas, assim, é algo que vai muito além do meu dia a dia, sabe? É algo que muitas vezes você vai ter um prazer enorme depois, sabe? Depois de uma reunião, depois você aprende uma coisa tão diferente que você nunca pensou. Acho que isso traz pra mim um quentinho no meu coração, assim, que nem sempre os números vão trazer, né? É verdade. Não dá pra contar com eles sempre. Às vezes aí tudo bem, às vezes não. A questão do propósito. Mas mesmo. a questão do propósito, a questão da gente, né, transformar, acho que a gente tá num caminho que tem muito que fazer. Não adianta eu falar que tá perfeito e nossa, somos os melhores. Não, a gente tem um caminho longo aí pela frente. Mas a gente tem muitas pessoas, igual vocês, muitas pessoas aí com muita garra aí pra caminhar. Né, pra ir atrás e pra fazer uma diferença. Acho que isso que vale a pena no final, essa caminhada. Eu pergunto isso porque, assim, eu me sinto muito motivada. É claro, né? Eu gosto muito do que eu faço. E eu enxerguei, aprendi a estar na Siemens também, me sentindo bem nesse ambiente. E eu já falei aqui antes, né? A própria vinda da Bianca... Fica desconfortável, amiga. Mas a própria vinda da Bianca para Siemens e para o meu time ali mais próximo me fez enxergar a carreira de uma forma diferente, né? Então, eu acho que essa representatividade ela é muito importante, da gente conseguir se enxergar em alguns espaços. E acho que, poxa, o Diversifica, assim, eu tenho tido uma alegria muito grande faz pouco tempo que eu tô dentro do grupo, mas tem me trazido, assim, um retorno de motivação mesmo, muito diferente do que estava antes, assim, de eu enxergar pessoas ali, de conhecer mulheres muito interessantes dentro da organização, que às vezes eu não teria no meu dia a dia de trabalho a oportunidade de trabalhar com elas. Então, assim, tem sido realmente um prazer muito grande, assim, conta comigo que... Com certeza Tamo junto, entendeu? E a gente teve uma última reunião do Diversifica, né, na semana passada, e eu dei o meu depoimento ali, né, mas uma das coisas que eu falei, que eu gostaria de falar agora também, é que por muito tempo nessa área, né, às vezes era um ambiente meio hostil, assim, ao longo desses anos na área de engenharia, eu busquei o sentimento de pertencimento, né, eu queria pertencer àquele lugar e me sentia muito pouco pertencente, assim, então eu busco também fazer parte desse projeto para eu sentir o pertencimento, eu me sentir ali parte daquilo e que outras mulheres possam... o nosso grupo especificamente é gênero, mas outras mulheres possam se sentir também, né? E aí, outra coisa que a gente vai estourar aqui, produção, é o tempo. Além do budget. Mas a última pergunta pra gente encerrar, Lilian, falando do pilar de gênero especificamente. O que a gente tá trabalhando no pilar de gênero agora dentro da Siemens, nesse projeto de diversidade? Olha, a gente está trabalhando bastante forte a questão da carreira da mulher, né? Eu acho que nós, mulheres, óbvio, cada indivíduo é indivíduo, como você falou até na sexta-feira que eu peguei muito isso, a gente não pode estereotipar, né? Mas muitas vezes a gente encontra que nós mulheres temos algumas barreiras que a gente encontra, né? Seja de networking, que a gente não é tão ativa nisso, seja de eu não ter uma referência, então acho que eu não posso alcançar aquela posição só por eu não ter uma referência, né? Então a gente vai trabalhar bastante esses aspectos de carreira, mentoria, como o mentor pode me ajudar a alcançar o que eu preciso, como ok eu ter ambição, porque muitos anos atrás você falar a palavra ambição era um tabu, né? Nossa, e uma mulher então falando que ela tem uma ambição, nossa, meu Deus, como isso, né?
Então, acho que a gente vai trabalhar bastante esses conceitos de carreira. Eu acho que a gente precisa trabalhar também a questão da parentalidade, e aí não é só com as mulheres, acho que com todos os tipos de parentalidade que existem. Então, a gente vai trabalhar também bastante isso dentro do pilar, no sentido também de que é possível eu ter uma família e eu ter uma carreira bem-sucedida, né? Então, entre uma família e uma carreira bem-sucedida, se é da sua vontade escolher os dois, você pode escolher os dois, não interessa o gênero que você tem, né? Então, acho que a gente vai trabalhar bastante esse conceito. E também, o pilar de gênero, ele trabalha de tudo, né? Acho que a gente tem que trabalhar também um pouco mais a questão de masculinidade positiva, né? E um pouco desses conceitos também que envolvem o outro lado da mesa, né? Que são os homens e tudo isso. Então, a gente vai trabalhar com ações nesses pilares. Hoje, a gente está fazendo várias conversas, várias palestras, né? Então, acho que a gente tem aprendido bastante, visto várias mulheres inspiradoras que vieram falar para a gente, né? No mês da mulher, a gente teve uma roda de conversa sobre maternidade também, com mulheres da própria empresa, foi muito interessante ouvir a experiência delas. Então, a gente está trabalhando essas coisas mais, e a gente vai entrar agora em ações mais específicas nesses três pilares, e a gente conta com vocês. Tamo junto. E eu acho interessante frisar que, assim, né, todas essas ações que a gente está buscando, é sempre muito importante a gente ter, do ponto de vista, o apoio de homens olhando para esse tema, né? Porque a gente ainda é minoria dentro da empresa e a gente precisa acho que você tem conseguido agregar bastante isso dentro do pilar de gênero, né? De trazer aliados ali a essa causa para que os homens também ouçam e entendam os outros pontos de vista que a gente tem, assim, né? Seja do pilar de gênero, seja de vários outros pilares que a gente tem dentro do Diversifica, né? Com certeza, com certeza. Não dá pra gente fazer sozinho, a gente precisa deles como nossos aliados, eles têm que fazer parte dessa transformação, porque é bom para todo mundo, né? Para a sociedade em geral, né? Exato. Ai, gente, amei. Muito bem, eu também. Tô muito feliz, bom. Lilian. Obrigada. E eu espero, pessoal, que a gente tenha dado também uma visão aí da carreira, né, na área financeira e empresas de tecnologia, falando de transformação digital. Acho que foi muito enriquecedor. Como você falou, você tem engenheiros no seu time, engenheiras, e eu vi ao longo do tempo também vários engenheiros e engenheiras indo para a área financeira, assim. Então, acho que foi um overview aí muito bacana. Eu que adorei, gente, esse bate-papo aqui com vocês. Foi um prazer enorme, uma experiência única. Fica a dica, tá? Engenheiros e engenheiras que estão nos ouvindo, pode vir para a área financeira também, a gente espera vocês. Pode vir para nossa empresa, né? Acho que é muito bacana, e muito obrigada pela oportunidade, meninas. Gostei muito. Ai, a gente ficou muito feliz em te receber. Obrigadão. Isso aí. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos, pessoal, que tiveram aqui o tempo, né, de ouvir a gente falando. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, e não esquece de seguir a gente aí nas plataformas, assistir os nossos próximos episódios, e se você não assistiu tudo, volta lá para conferir, tá bom? Até a próxima!